Gente, vamos direto ao assunto porque hoje vai ser faca na bota, tá, Paolo? Bora lá. O lead chegou, Paolo, e agora? O que a gente faz? Eu gosto de falar, Edivelto, que a gente tem algumas coisas para se preparar antes do lead chegar. Que é o quê? Autoridade, diferencial e conexão. Agora, o que acontece? O mercado, às vezes, eles não têm essa noção ou não é treinado, a equipe comercial não é treinada para isso e acaba sendo uma coisa que eles não vê o grau de importância que é um lead para a minha empresa. Mas um gestor, um líder comercial, um diretor, um supervisor, que seja, a responsabilidade dele também é de preparar os vendedores para poder aproveitar o máximo de cada lead, independente da qualidade. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um episódio da segunda temporada do podcast O Braço Direito. E dessa vez a gente vai estar falando sobre vendas. Já vamos direto ao assunto hoje. Na primeira temporada a gente trouxe esse rapaz aqui, o Paolo Osório, que ele é especialista em vendas. E agora ele está vindo de novo, porque o resultado na primeira temporada foi excelente. O nosso podcast, aquele podcast, foi simplesmente o podcast mais visualizado da primeira temporada, tá? Então a régua subiu, tá, cara? Daqui a pouco a gente vai pra cima de você, hein? Vamos bater mais esse recorde, então. Opa! Eita, os colegas vão ficar com ciúmes. Não, é pra pegar a responsabilidade mesmo, certo? Certo. Aqui do meu lado direito nós temos a Ellen Maganin. Ela que é psicóloga, especialista em gestão de pessoas. Seja muito bem-vinda, Ellen. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Gente, vamos direto ao assunto porque hoje vai ser faca na bota, tá, Paolo? Bora lá. O lead chegou, Paolo, e agora? O que a gente faz? Além de responder a coisa mais simples do mundo, que é o quê, né, Edivelto? Bora vender? Bora vender. Tem que fechar a venda, né? Olha a responsabilidade do vendedor aí quando a gente fala, que quando chega o lead, né? Eu gosto de falar, Edivelto, que a gente tem algumas coisas para se preparar antes do lead chegar. Tem algumas coisas que a gente tem que ter bem ciência de que é a responsabilidade do vendedor ou da vendedora, né? Que é o quê? Autoridade, diferencial e conexão. Quando a gente tem esses três pilares bem alinhados, sabendo de como eu vou tratar o lead, as coisas vão dar tudo certo. Eu tenho mais chance de vender, né? Agora, o que acontece? O mercado, às vezes, eles não têm essa noção ou não é treinado, a equipe comercial não é treinada para isso e acaba sendo uma coisa que eles não vê o grau de importância que é um lead para minha empresa. Às vezes, o pessoal foca muito no volume. Eu preciso de lead. Aí é os marqueteiros lá, né? Pô, marketing, me dá lead aí, é o que eu preciso, né? Mas um gestor, um líder comercial, um diretor, um supervisor, que seja, a responsabilidade dele também é de preparar os vendedores para poder aproveitar o máximo de cada lead, independente da qualidade. Aí eu vejo que às vezes o pessoal também se lasca nessa, porque às vezes tem lead que parece não ser quente, né? Aquele que está mega pronto, e os vendedores não treinados ou não fazendo uma boa estratégia é jogado de lado. E era um baita de um lead, que talvez não é do momento de compra agora, mas é uma pessoa muito influente a me ajudar a vender mais com alguma outra estratégia. Então eu vejo que isso daí é uma grande cilada. Mas voltando para os pilares ali, eu gosto de falar primeiro de autoridade. Eu gosto de pensar o seguinte, o lead chegou e eu vou atender ele. Ele não conhece o Paolo. Não conhece, ele só sabe que alguém vai atender ele dessa empresa que eu me cadastrei, ou que chamei no WhatsApp, ou o que seja, né? E se o Paolo não consegue demonstrar autoridade nos primeiros segundos, provavelmente a nossa sintonia, a nossa conexão não vai ser bem feita. E a minha chance de vender para esse lead vai ser menor. Não quer dizer que vai ser impossível, mas eu gosto de trabalhar com as probabilidades, né? Qual que é a chance que eu tenho para vender com cada lead quando eu consigo me portar como especialista? Que ele consegue enxergar que está falando com a pessoa certa, que é um outro porém ali na autoridade. A autoridade, ela não é simplesmente o Paolo é especialista e entende muito sobre vender o tal produto ou fazer esse tal serviço, mas também ele é a pessoa certa para resolver os meus problemas. Ótimo. Paolo, vamos lá. A gente não vai estar falando aqui, gente, só sobre inbound. A gente vai estar falando aqui sobre vendas, né? Então, Ellen, recentemente, né, foi meio que... como é que eu posso dizer? Eu meio que te obriguei a você estar envolvido, né, na construção desse estúdio. E você começou a falar ali com os clientes. Eu queria saber
qual que foi a tua experiência? Se foi positiva, negativa? Poderia pontuar os dois lados, por favor? Então, foi bem desafiador, né? Então, o contato com os fornecedores, o que eu percebo no mercado? O primeiro contato tudo é flores, né? Um atendimento impecável, porque daí, né, às vezes tu precisa fechar um pedido que tem um valor agregado, então eles ficam ali em cima, né? Se tu fica uma hora sem responder, eles já te perguntam, né? E aí, já verificou, né? Então já fazem a abordagem. E em muitos momentos, como a gente tem conhecimento, eu já visualizava, né? Esse aqui tá usando comigo um gatilho de escassez, vai aumentar o preço do carpê, enfim. Então a gente conseguia visualizar, nossa, esse daqui, né, tem uma boa desenvoltura e tudo mais. Mas o que eu vejo, Paulo, que as pessoas pecam e pecam muito, por exemplo, a gente fez aqui essa primeira etapa do projeto, só que existe uma segunda etapa do projeto. Então eu tenho uma lista dos meus fornecedores dos quais eu fui bem atendida e que eu tive um ótimo pós. Porque na grande maioria das vezes, assim que a venda foi feita e assim que eu efetuei o pagamento, eles esqueceram de mim. Né? Então eu tinha que estar toda hora. E aí, e o prazo? Não cumpriram o prazo que prometeram. Às vezes uma peça chegou de forma errada, não foi aquilo que foi combinado. Então existiu muita frustração. Você acha que a culpa, no caso, é do vendedor ou é da empresa como um todo? Teve várias situações. Teve situações no qual a gente verificava que, às vezes, processos simples de emissão de nota fiscal atrasava, né, para que fosse efetuado o pagamento, porque o meu financeiro não veio, o meu financeiro faltou. Então, tu vê que é uma pessoa única que faz uma determinada função e se alguém falta, já embola todos os processos da empresa, meio que tu fica refém de um colaborador, e isso é péssimo, né, que impacta total no comercial. E as pessoas que falavam isso pra você, sei lá, um colaborador adoeceu, era o dono da empresa, o gerente, o CEO? Teve, já falei com o dono, né, teve o próprio vendedor, então dava uma justificativa. E existem maneiras de você argumentar com o teu cliente sem necessariamente demonstrar uma fraqueza da empresa, né, Paulo? Então, porque isso mostra um certo amadorismo e quem tá do outro lado fica até com dúvida. Nossa, realmente esse é o tipo de fornecedor que eu quero para mim, né? Que se um colaborador falta, o meu produto pode não chegar na data combinada, eu não recebo a nota, porque não é só vender, existe todo o processo, né? De envio de nota fiscal, de boleto para pagamento, de pós, na verdade, né, verificar se realmente o produto está no prazo combinado com o cliente. E existiu várias frustrações nos quais eu já tenho uma listinha dos que eu não vou voltar a ter esse contato na segunda etapa do projeto. Então, o que eu vejo? Os vendedores às vezes se preocupam em vender para atingir a meta deles e depois quem é que paga por isso é a empresa, porque não tem recorrência. Se eu não tenho recorrência com aquele cliente, é um lead novo que eu tenho que trazer e que acaba ficando mais caro, né? Do que aquele que eu já trouxe, fiz todo um trabalho para trazer aquele cliente e daí, por às vezes, um mau atendimento ou uma falha de processo, ele não volta a comprar. O braço direito, né, o propósito dele é ajudar empresários a se destacar, a crescer. E o que a gente notou, e foi meio que proposital, eu também fui, né, para algumas lojas com a Ellen, para realmente perceber qual que era as dores, né, desses donos de empresa. E realmente, eu acredito que, olha, sei lá, gente, 90% dos problemas das empresas é o dono no operacional. Infelizmente é assim. Então a gente está falando de vendas, tá? Tudo bem, vendas, ela é uma fatia do negócio. Mas se o dono está mergulhado ali, gente, olha o problemão. E pior ainda, né? É óbvio que no começo o dono faz tudo. Mas o fato dela ter se conectado com o dono e na hora da venda, ele ter vendido um sonho para ela e depois ela mandar as mensagens e não responder, gente, é muito complicado, porque a gente percebe que a cultura já está errada, né? Sim, total. E sem contar que também existe, dependendo às vezes do porte da empresa, né? O vendedor está ali atendendo, aí dá um problema, ele passa para o supervisor, às vezes é o dono da empresa, né? Aí tu fica em contato com os dois. O que existiu de falha de comunicação, que um promete uma data, o outro fala uma coisa, o outro fala outra. Então, falta de processo eu vejo que impactou muito para que o cliente, no caso eu, né, nessa situação, tivesse uma boa experiência. Boa, Ellen. Ô, Paulo, olha só. O nosso trabalho aqui, hoje eu disse que vai ser faca na bota realmente, tá? É achar solução para esses problemas ali. Sim. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta.
Você prefere um bom vendedor, mas que ele é aquele lobo solitário, aquele cara que tá ali sozinho, mas o cara vende pra caramba, mas não segue processos, não gosta de CRM, é ele mesmo, ele confia no taco dele, ou você acredita em um processo bem definido? Eu acho que todo mundo deve ir pela mesma linha de que a gente prefere um processo bem definido, né? E eu prefiro também, mas Paulo, popularmente... Peraí, Paulo, peraí. Não... Mas o cara vende, Paulo. Mas vamos lá, mas popularmente a galera prefere o vendedor estrela. A gente chama do lobo solitário, vendedor estrela e tudo mais. Mas quando o proprietário, gerente, líder não tem uma visão macro da sua operação comercial e também uma visão macro da empresa como um todo, vamos supor que o líder comercial também é proprietário da empresa. Parece que ele não enxerga o tanto de coisa ruim que acontece por causa de uma pessoa só. Porque essa única pessoa, ela sim me traz muita venda, pode até me ajudar a bater metas, só que ele realmente polui o restante. Porque ele vai vender e vai prometer prazo errado, ele vai falar de coisas que ainda não tem em estoque e vai dar um jeito de vender. Ele provavelmente tem um ego bem inflado, então não é bom isso para a união do time comercial como um todo. Às vezes esse cara também é a pessoa que ensina os outros vendedores e ele também pode ensinar do jeito dele como é que funciona errado, né? Só que às vezes o gestor está mais preocupado lá na ponta que estamos faturando? Estamos vendendo? Então segue o jogo. E eu já não vejo muito por esse lado, porque vejo muita empresa afundar por conta que talvez esse mesmo vendedor e tudo mais possa acabar um dia saindo, aí tu tá com um ecossistema totalmente danificado e ainda sem o teu vendedor estrela. Paulo, o que tu prometeu vai ser cumprido. Eu acho que vai ser o mais visualizado. Gente, olha o que o Paulo falou. Esse tipo de vendedor, ele afunda a empresa realmente. Sabe por quê, Ellen? Imagina que eu quero escalar essa empresa. Eu quero escalar. Os leads começaram a chegar, né? Tá chegando ali a turma. Esse bom vendedor, ele vende bem, ele meio que se garante. Gente, e se tá chegando ali 100, 200, 300 leads? Vai ficar dinheiro na mesa, ele não vai atender todo mundo, certo? Então, a gente tem que criar um processo. Usar ferramentas, né, Paulo? Exatamente. Quais as ferramentas que você sugere? Sabe por quê, Paulo? Vamos pensar no cara que está começando. Começou. E realmente o melhor vendedor, ele chegou ali, era um cara bom, um cara dinâmico, ele foi pegando as coisas rápido, ele entendeu o modus operandi do segmento, ele entendeu como funciona a empresa, ele conhece o produto, ele foi crescendo, mas cheio de vícios. Deixa eu atender aqui no WhatsApp, porque é isso que você falou, não sei o que. Só que os caras começaram a chegar. O reflexo disso vai ser o dono da empresa ou o gestor comercial, né? Que o nosso público, pequenos e médias empresas, pode ser sim a mesma pessoa que a gente está falando. E se não partir essa visão do dono, para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, não tem como, né? Independente de quem tu colocar ali na tua empresa, ele vai seguir aquilo que tu acredita. É vender de qualquer jeito, é diminuir o preço, é dar bastante desconto e não ver qual margem que tá deixando, né, de lucro para tua empresa. Aí eu me apego no faturamento, mas eu não vejo lucro, então acaba girando essa bola de neve. Sim. E o colaborador novo que entra, importante esse ponto que você ressaltou do ego, né? Por quê? A probabilidade de fazer com que esse novo colaborador se desanime pelo fato de que só tem uma estrela, é só alguém que brilha, né? Ou que o jeito que eu faço, o jeito que atende, se não for exatamente o dele, tá errado. Então isso vai fazer com que o colaborador desanime, não tenha realmente a sua melhor produtividade e performance, porque da forma que um atende, não necessariamente é a mesma forma que o outro tem que atender, que é diferente de ter um processo. Sim. Ô Ellen, Paulo, você foi muito preciso, muito cirúrgico. Eu cansei de ver empresas afundando, essas as tuas palavras. O fato de eu ter uma empresa desorganizada no comercial, sem ter processos, tá? Sem ter um funil, sem ter ali o CRM, sem ter tudo bonitinho, a minha empresa foi parar na UTI. Sim. E quando você falou isso para mim, eu disse, meu Deus, ele botou o dedo na ferida. Fui parar na UTI, e justamente por isso. Tu tem algum exemplo aqui que tu já vivenciou ou tá vivenciando isso daí, Paulo? Que os leads estão chegando, o cara tá uma bagunça e o método de atender no WhatsApp ali é o melhor método dele.
Eu vou dar um exemplo que eu acho que até antes do WhatsApp, aliás, já tinha o WhatsApp, mas o WhatsApp ele não era exatamente super febre ou todo mundo usava, era uma coisa que o pessoal ainda estava se adaptando, né? Eu já tive experiência mais jovem de trabalhar numa empresa de telecomunicação. A gente vendia planos de celular para empresas, né? E era a parte externa. E eu era muito jovem, eu só trabalhei no varejo, porém com pouca experiência também no varejo, fui ali me aventurar nessa parte da venda externa. E essa empresa, ela também era dividida com pessoas que já estavam há bastante tempo no mercado, anos no mercado, assim, uma coisa que era até bem louca para mim de entender, no caso de, poxa, que estranho, o cara tá há mais de 20 anos nessa empresa, mas telecomunicação não parece ser uma coisa tão antiga assim, né? Mas não tinha essa organização do que podia e o que não podia. Então tinha muita treta no sentido de venda errada, de prometer algumas coisas que na verdade essa operadora não poderia entregar. E a gente também tinha a experiência de quando a gente entrava, a gente era colocado para trabalhar por uma semana junto com outro vendedor externo que estava há mais tempo e tudo mais. Aí era muito louco porque a gente pegava de tudo, né? A gente pegava a pessoa que fazia as coisas conforme um protocolo, digamos, que tinha da empresa, e a pessoa que, enfim, desculpa a palavra, mas cagava pro protocolo, fazia do jeito dela. E esse era o tipo de profissional que afundava a empresa. Eu até vou contar uma história meio engraçada, assim, que foi o meu primeiro dia nessa empresa. Eu cheguei nessa empresa, teve uma reunião, assim, no início do dia, e me falaram, você vai ser quem vai te acompanhar é o fulano de tal, e você vai andar com ele, vocês vão andar de carro na rota dele e tudo mais. E eu vi na hora que ele não gostou. Sabe quando você vê no rosto da pessoa assim, putz, não sabia que o Júnior ali eu ia ter que fazer isso pra ele e tal, não sei o quê. E ok, então terminou a reunião, eu entrei no carro dele, e ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, eu não estava preparado para ter que te ensinar hoje, eu tô com alguns compromissos pessoais, então a gente vai lá em casa, a gente vai tomar um café, eu vou te deixar na tua casa, e depois do meio-dia eu te busco, e aí a gente volta a trabalhar. Meu Deus. E aí pensa, eu mega jovem, não sabia o que fazer, fui até a casa desse cara, tomei um café com a família dele, enfim, não vou ir muito longe na história, mas olha só a pessoa que estava nessa operação e que a gestão como um todo não sabia. E olha só que no primeiro dia de trabalho ele já conseguiu poluir a mente de um cara júnior que era eu que estava entrando. Eu já tinha minha ambição, já sabia que queria crescer, queria ganhar dinheiro, então eu não fui poluído, mas eu imagino o tanto de pessoas que começam e já vê esse exemplo, né? E vê que pode, essas pequenas brechas no sistema é legal, eles acham que é legal, né? Então, respondendo o que você trouxe um pouquinho antes, Erivelto, sobre como se organizar isso, né? Como fazer que uma pessoa não vá poluir a outra, como é que faz como um todo, né? Primeiro, a culpa é do vendedor que é estrela, lobo solitário e faz as coisas erradas? É também, mas a maior culpa de todos é do gestor. Porque ele não colocou as regras, ele não fez o processo. É a culpa dele, ponto final. Então quem está escutando pode se doer um pouquinho, mas legal, estamos aqui agora para aprender então. Vamos ir atrás de conhecimento, vamos organizar um processo comercial, vamos colocar em regras assim, como é que uma boa abordagem de um lead, como é que nossa jornada do lead como um todo de atendimento, quais as ferramentas que a gente vai usar. Ah, o fulano não gosta de usar a ferramenta, ele tem dificuldade. Beleza, vai lá e ensina um pouco mais o fulano. E coloca os momentos que você vai fazer o acompanhamento. E aí eu vejo que o pessoal se perde. Porque esse acompanhamento do líder comercial, ele não pode ser assim só no final do mês, cara, eu vi que você não preencheu teu CRM. CRM é um sistema de gerenciamento de leads, né? Vamos lá, mês que vem tem que usar. Aí passa meses, não, meu time não usa. Eles não são acostumados. Mas por que não usam? Já cobrei, mas eles não usam. Cara, essa cobrança aí, me desculpa, mas não serve. Exato. Cobrança diária. Até pegando esse gancho do CRM, né, que é importante, às vezes as pessoas pensam, nossa, essa sigla, o que é isso? É tão distante, eu não conheço. Tu consegue explicar a facilidade? Por exemplo, digamos que eu tenho uma pequena empresa e eu contratei um marketing e o marketing está começando a trazer leads para mim. Aí eu vou ali na operação, eu vejo que eu não estou dando conta, eu contrato uma pessoa
para atender o meu comercial. E aí, como que funciona esse negócio de CRM? Que bicho que é esse? O que eu faço para contratar? E o que isso vai ajudar realmente no histórico, né? Só para quem está nos ouvindo e nos assistindo entender. Nossa, ótimo você trazer isso, Ellen, porque assim, o que eu conheci de empresas que não sabem o que é um CRM ou não usam CRM e mal usam uma planilha. Isso. Empresas que estão começando, Paulo? Não necessariamente empresas que estão começando. Já está rodando, a Vasicor foi uma delas, né? Não foi uma delas, mas sempre tem coisas, processos para melhorar, né? Alguns gatilhos ali de CRM que o pessoal às vezes não se liga, então a gente ajuda, né? Agora, a dificuldade é quando a gente não sabe o que é um CRM e tem muito gestor que tem medo de coisas novas, de se inovar, porque a empresa dele foi construída da maneira que ele trabalhou até aqui. Aí quando chega o momento de trabalhar com uma tecnologia, ele tem medo de passar vergonha. Ele tem medo de ser aquela pessoa que, eu não soube explicar, então prefiro nem usar. Então tem muita gente que empurra com a barriga a decisão de se inovar tecnologicamente e contratar um sistema para poder fazer todo esse gerenciamento, né? E Paulo, sabe o que eu vejo pegando esse gancho? Que as pessoas, elas enxergam a tecnologia, na grande maioria das vezes, ao invés como um aliado, e sim como algo burocrático que vai fazer com que eu demore o meu processo e venda menos. Mas não, como que a gente muda esse é o ponto que o vendedor mais dá como desculpa. É o que ele fala, não, eu não estou usando, Paulo, porque tá segurando meu tempo. Você quer que eu ligue e venda ou você quer que fique preenchendo aí sisteminha? É isso que eles falam. É uma coisa, né, Paulo, ótimo isso que tu falou, e a gente volta um pouquinho nesse vendedor, geralmente esse cara que tá falando isso, esse vendedor é o cara que a gente tava falando antes. É o cara que a gente fala antes. A curto prazo, Ellen, eu vivenciei isso na pele. Além dos livros de pessoas falando, mas eu vi isso, senti na minha empresa, Paulo, isso aconteceu, não foi ninguém que me falou, eu vivi, fui parar na UTI quase, tá? Quando eu falava em tirar aquela pessoa do time, todo mundo, tu é louco, ela vende sozinho 50% do teu faturamento, sabe? Mas eu falei, eu vou tirar. E é justamente por isso, porque essa pessoa a curto prazo, ela vende muito. E a gente precisa ter dinheiro dentro de casa. Mas a longo prazo, quando a empresa vai crescer, pensando em escala, cara, tu tem que estar tudo organizado. E o CRM, ele é como se fosse uma agenda para você. Você organiza tudo, falei com esse cara tal hora, falei isso, fiz o primeiro contato, o segundo, o terceiro. O que fazer a seguir depois disso. E quando tu vai para casa, tu sai tranquilo. Porque tu sabe que tá tudo ali organizado pro dia subsequente. E quando você trabalha nessa desorganização toda, você sai de casa com a mente agitada, porque tu não sabe para quem vai ligar no outro dia, o que é que tu vai fazer, quanto você vai vender, quanto dinheiro tem na mesa. Já pensou um WhatsApp ali borbulhando, todo dia chega a 100, 150 leads? Cara, você falou com um cara agora, tu já nem sabe mais o nome dele ou o que é que ele precisa, né? Paulo, vamos mudar aqui um pouquinho agora, né? A gente já deixou muito claro o que é CRM, o lead tá chegando e agora, o que é que eu faço? Como que a gente faz isso? Mas agora vamos no corpo a corpo mesmo, né? Nesse atendimento, tanto ali do inbound, eu também quero algum exemplo teu. O que fazer para a gente melhorar as nossas vendas e não perder o cliente, não deixar ele escapar ali? Porque o bom vendedor, ele tem que ter esse faro, ele tem que ser um tubarão, né? Ele tem que sentir ali o cheiro do sangue do predador, né? Ele tem que sentir o coração batendo para ele realmente não perder essa venda, não deixar o cara escapar e ir para o concorrente. Como que é isso? O vendedor tem que ter esse instinto também, Paulo? O bom vendedor, além de usar o CRM, seguir ali os processos? Sim. Eu acho que esse lado ambicioso da pessoa tem que ter, cada um tem o seu, cada um tem os seus próprios projetos pessoais, propósitos pessoais e objetivos e sonhos. E eu acho que tem que ter, Edivelto, só que a gente tem que ter um cuidado também, porque às vezes eu acho que o meu cheiro de venda é igual ao teu e às vezes não é. Entende? E eu como líder ou como um vendedor um pouco mais experiente, talvez eu vou ficar tentando atiçar o pessoal para que seja igual a mim. E isso não existe. Somos pessoas diferentes, né? Cada um de nós tem projetos ou propósitos diferentes. Agora, que eu preciso vender e que eu preciso bater minhas metas e preciso cumprir com o volume, isso com certeza. Isso daí realmente tem que estar bem alinhado, né? Então, é difícil para a pessoa que está escutando falar e escutar assim, nossa, você tem que ser ambicioso, tem vontade de vender para todo mundo e tudo mais. Aí o cara assim, não, mas eu não sou bem assim, como é que eu faço? O que eu recomendo? Analisa onde você quer chegar profissionalmente. O que você quer para a tua carreira? O que você quer olhar para daqui 30, 40, 50 anos, olhar lá e olhar para trás no caso e pensar, pô, que orgulho, olha o tanto de coisa que eu realizei. Aí quando você começa a definir um pouco mais isso,
você começa a entender que você só vai realizar se você bater suas metas. Se você escalar os teus resultados. Se você subir para o próximo nível ano após ano. Agora, se você continuar fazendo as coisas da mesma maneira que você faz todos os dias, de maneira mais passiva, aquele vendedor bonzinho, aí as coisas não acontecem. E quando a gente fala bonzinho, não quer dizer que a gente tem que ser malvado, né? Isso é só uma expressão, né? Bonzinho a gente pode colocar como um passivo. Assim, eu vendo quando as coisas estão bem, pega pedido, o lead é bom, então o cara já veio, né? Não podia ser um robozinho aqui atendendo ou eu iria vender, né? Então eu acho que tem que ter esse fado, Erivelto, só que eu também acho que o gestor comercial tem que treinar para ele ter isso um pouco mais claro na visão dele. Beleza, às vezes o meu vendedor, ele não tá com esse mega fado, mas eu alinhei muito bem que ele tem que ter autoridade, ele tem que saber dos diferenciais da nossa empresa e ele tem que saber se conectar com o lead. Ele tem que ter rapport, ele tem que se realmente... O feeling de se é o momento de fechar, se é o momento de conduzir, se é o momento de tirar dúvida, se é o momento de contornar a objeção. E quando ele tá bem alinhado nessa estratégia, às vezes ele pode estar no seu pior dia de feeling, de fado, mas igual ele vende. Isso que é muito louco, né? Eu já vi pessoas falando assim, eu tenho que ser a melhor versão de mim mesmo até no meu pior dia. Todos nós somos feitos de carne e osso aqui, né? Todos nós temos uma inteligência emocional. Tem dias que a gente não tá bem. Aí quer dizer, vários dias da semana aí que eu não tô bem, tô com problema pessoal e não vou vender. Ai, cadê teu fado, Paulo? Cara, tá me tirando? Eu tô mal, cara. Tô com problema em casa. Aí é onde os processos te ajudam. Agora, claro, eu concordo 100% que sempre vai ter um que tem mais. Agora, também acho que quem está escutando pode se identificar com isso. Geralmente o dono ou a dona tem mais. O gestor tem mais. O líder tem mais. Então é a ação dele de começar a tentar replicar para o time, mas não simplesmente falando, eu gosto muito disso, você tem que fazer. Não, eu conhecer todo mundo do meu time para ver o que eles gostam, onde eles querem chegar, para eles entenderem que por A mais B na minha equipe comercial, vocês vão chegar nos seus projetos individuais, mas olha o tanto que a gente vai aprender junto. Todo vendedor, Erivelto, todo vendedor mesmo, assim, ele aprende a ser um empreendedor, um bom vendedor. Por quê? Porque ele está lidando com cliente chato, ele está lidando com um vendedor, colega do trabalho chato também, ele está lidando com a comunicação dele, ele está resolvendo o problema o tempo todo, ele está trabalhando um jogo de equipe não só do comercial, mas outros setores, ele está aprendendo a vender. Então, que é o que o proprietário precisa saber, porque ele tem que vender a sua empresa como um todo sempre. Então, eu sempre acho que o melhor caminho do empreendedor, primeiro, é ser o melhor vendedor. Sim. E o principal, só pegando essa linha, é que, além de tudo isso que você falou, o salário dele depende de quem? Dele. Porque Exatamente. É comissão, né? O vendedor é uma das únicas funções, né, além do empresário, enfim, que eu faço meu salário. Se eu vendo 100 mil, eu recebo proporcional, 200, né? Então, o céu é o limite, digamos assim. O vendedor, ele é o profissional que mais se aproxima do empresário. Ponto. E sabe qual que é o vendedor que mais ganha dinheiro? Aquele que é mais autorresponsável. Aquele que não fica culpando apenas o mercado. Porque a gente tem que entender que tem épocas sazonais, tem épocas que são melhores, épocas que são piores. Só que às vezes o vendedor ele é muito bom, ele tem todo esse fado aí, Erivelto, que você falou, mas ele não está conseguindo ajuda. Digamos assim, a empresa não está ajudando ele. Não tem estoque, sabe? Não tem lead. Não tem o que fazer, no sentido assim, e agora? O que eu vou vender? E é muito louco porque tem vendedor que mesmo assim vende. Não estou falando daqueles que vendem errado. Estou falando que aqueles que buscam mais oportunidades, né? Eu já trabalhei em operação, eu mesmo como líder comercial, que eu tinha um vendedor que às vezes a gente estava numa época de poucos leads e o cara batia meta. E eu tinha vendedores que não batiam meta quando tinham poucos leads. E aí, qual que é a diferença? Por que um bateu e outro não bateu? E eles eram do mesmo nível, tá, pessoal? Não era aquela coisa de que um tem muito mais experiência que o outro, né? Sabe qual que era a mente desse outro vendedor? É de tipo assim, cara, eu faço meu salário, que nem você falou, Ellen. Eu tenho a minha família para cuidar, eu tenho as minhas contas para pagar, eu tenho os meus sonhos. Se eu depender do Paulo, do marketing da empresa para bater minha meta, eu tô ferrado. Então, ao invés de ficar chorando e reclamando, eu vou atrás de cliente. Ótimo. Aí, o que ele começou a fazer? Começou a prospectar por conta própria, começou a participar de eventos, começou a fazer network, começou a fazer parcerias comerciais e me perguntava se era ok fazer essa parceria. Legal. Então, Teve olha só. a proatividade que a gente tanto fala e tanto busca nos profissionais, né? E vale ressaltar também, e o Paulo pode me ajudar muito em relação a isso, né? É a questão dos perfis comportamentais. Por quê? É importante a gente entender que eu tenho um perfil, você tem outro, o Erivelto tem outro, né?
embora eu acho que de bate-pronto assim, eu sugeria que acho que todos nós aqui temos um pouquinho de dominância no perfil, né? E o que é importante trazer, né, de uma forma bem prática ali do dia a dia. Alguns testes mostram que todos nós temos uma tendência a ter 4 tipos de comportamento. Um que é mais executor, que traz a parte da dominância. O outro é mais comunicador, é mais das relações, né? Um outro é mais planejador, ele precisa de um plano, né? É assim que a mente dele funciona para que realmente as coisas aconteçam. E eu tenho um perfil mais analítico, ou seja, eu preciso de dados, de fatos, de bons argumentos. Quando eu entendo que as pessoas são diferentes, têm perfis diferentes, como gestor, né, como dono do negócio, eu consigo extrair o melhor de cada um, né? Porque Perfeito. o perfil dominante, o executor, na grande maioria das vezes, é o que tem mais dificuldade em preencher um CRM, porque ele é do fazer, ele é da ação, né? O depois, para ele, não importa muito, ele quer ver o resultado acontecendo. O comunicador, às vezes, ele também não gosta muito de seguir determinados processos, mas ele se relaciona muito bem, ele se comunica muito bem. É assim com que faz com que ele se motive a chegar a determinado resultado. Uma coisa que eu noto, eu venho fazendo esse estudo bem a fundo, tá, Paulo? E depois que o braço direito nasceu, eu sempre olho o mundo do empreendedorismo com a lente do Erivelto de quando ele estava começando. Tudo isso que a Ellen falou é bonito, é o que a gente encontra na internet, todo mundo vendendo, tem um monte de gente ali, de especialistas, né, de palco, que só tem teoria aí nos livros. É óbvio que isso daí ajuda. Mas assim, eu tive no campo de batalha, estou até hoje, mas estive lá no passado, e o que o empresário quer ouvir do outro lado são coisas mais práticas, porque nem sempre eles têm um psicólogo, eles vão ler, não tem tempo para isso, eles têm boleto para pagar, né? Tem um funcionário que está faltando. Então, Paulo, eu acho que assim, se eu tivesse que dar um conselho para esse cara que está lá do outro lado, ele seria único, assim, não tem pincel, não tem nada. E se eu errar com isso, com essa fala aqui, tu me ajuda e você também, Ellen. É a percepção dele. É ele ouvir o cliente do outro lado. Simples assim. Ele pode ficar calado, ele pode ser quem for, tá? Eu tinha uma colaboradora, ela foi a minha primeira vendedora. Tímida, ela abria a boca, ficava vermelha, ela ia mandar um áudio no WhatsApp, ninguém ouvia, ela vendia pra caramba. Por 2 motivos. 2 motivos. Conhecia muito bem o produto, de cabo a rabo, sabia direitinho, eu pegava na mão dela, levava ela na fábrica, pulava em cima do vaso, eu fazia de tudo, Paulo. Esse é um dos pontos, conhecer muito bem o produto. Concorda, Paulo? Concordo 100%. Segundo ponto, Ellen, ouvir o cliente. Gente, se eu conversar agora com você, Paulo, tu chegou na minha loja, simplesmente chegou. Se eu te der atenção, oi, Paulo, bom dia, tudo bem? Por que você chegou? Ou se o lead chegou ali também, chegou de onde? Qual foi o caminho desse cara? Olá, Paulo, tudo bem? Como é que você tá? Então, né, ali do mundo dos vasos. Quem é você? Não, você é consultor, eu já quero saber. Eu, no meu instinto aqui, eu já vou tentar saber, tá? Eu não preciso de script nem de nada. Você é consumidor final? No meu segmento, tá, gente? Você é arquiteto? Você é paisagista? Você é o dono ou comprador de uma construtora? Ah, eu sou um arquiteto. Opa! Eu já separei um monte dali, já estou falando com um arquiteto aqui. Quanto tempo você está no mercado? Você costuma especificar? Como que você descobriu a Vasicor? Me conta um pouco da sua história. Ah, eu já tenho escritório, eu tenho 5 pessoas que trabalham para mim, fui impactado por a tua empresa, eu vi o teu produto num determinado evento, me chamou muita atenção, eu gostaria de especificar. Cara, tu tá vendo que eu já estou colhendo todas as informações? Mas, Erivelto, isso é muito claro e muito simples para você e, na grande maioria das vezes, para o dono do negócio. Agora, para o vendedor que está ali na operação, o grande desafio é colocar essa simplicidade e de percepção que o dono do negócio enxerga no funcionário, né? É aí que está o grande X da questão, porque o que eu vejo, Paulo, eles têm medo de perguntar, têm medo de investigar. O que tu atribui isso assim no teu dia a dia, né? Vendo essa fala do Erivelto, que pro vendedor, pro dono, pro gestor, isso é muito claro. É como eu olhar para esse copo e ver que dentro tem uma água, né? E quando entra um funcionário, para ele essa clareza não existe. Como que tu visualiza isso na tua... Paulo, antes de você responder, por favor, essa pessoa que... Sabe por quê, Paulo? Porque essa pessoa, não esqueça da pergunta da Ellen,
que eu acabei de falar aqui, quando você é perceptivo, eu posso entrar numa loja de carros agora e eu vou pegar a primeira pessoa. Eu posso até não vender, porque eu não vou conhecer o produto a fundo, mas eu já vou pegar ele e vou jogar na mão exatamente do vendedor correto. Sim. Se eu entrar numa loja, num restaurante, seja o que for, por quê? Porque eu vou estar atento. Simplesmente eu fiquei atento à pessoa, eu vou me conectar com ele. É o que eu falei antes. É esse instinto desse tubarão, que ele tá olhando a presa, ele tá analisando, eu tô sentindo o cheiro dele, eu não vou perder essa pessoa. Sim. E chega numa intimidade tão grande que o tubarão, eu acho que ele até escuta, né, o coração batendo lá no mar, né, olha. O leão, né, pra não errar o bote, sabe? Então, quando a gente chega nesse nível de percepção, meu Deus, a gente explode, a gente não vai precisar mais de regrinhas ali. A gente vai vender porque vai ser de forma natural. Eu só quero saber o que é que essa pessoa veio buscar aqui. Se ele chegou aqui na minha loja, ele tem uma dor. Ele não veio aqui passear. Ou um desejo. Ou desejo. Exatamente. Tá? Vamos lá, vamos pegar essas duas visões. Seguindo pela linha da Ellen, por que esse vendedor não tem essa mesma percepção que o gestor? Primeiro, porque o gestor ele enxerga o negócio dele como um todo. Ele não está encarando somente venda por venda. Ele sabe que cada venda importa. Cada pessoa que eu consigo fazer toda essa percepção do que ela quer, dor, desejo, se ela é arquiteto, se não é, eu fazer perguntas inteligentes, perguntas abertas, perguntas fechadas, me mostrar como autoridade, mostrar meus diferenciais, criar um rapport. O gestor ele tem mais facilidade porque ele sabe que cada lead importa, cada pessoa importa. Então ele sabe que cada um que ele atende com excelência vai fazer minha empresa ir para o próximo nível. Então ele tem clareza disso. Às vezes ele não tem muito processo, que nem o Elivelto falou, talvez ele é um pouco mais executor, só que ele tem clareza de que eu preciso vender. Uhum. O vendedor, ele não tem essa clareza em alguns casos, porque ele está na rotina. Uhum. Ele está atendendo todo dia as mesmas pessoas, com os mesmos problemas, então ele pode acabar fazendo um atendimento mais robótico, ele pode fazer um atendimento meio neutro, meio genérico, porque ele não tem essa visão. Agora é papel do líder comercial mostrar essa visão para o vendedor, o quanto que é importante, o quanto que cada pessoa que a gente atende, a gente tem que fazer isso com excelência. Que é esse exemplo que você deu, Elivelto. Agora, se o líder comercial não consegue ensinar isso, treinar isso, e pessoal, eu falo treinar mesmo. Fingir que o líder é o cliente, o vendedor é o vendedor, e vamos lá, me atende aí. Faz essas perguntas aí como se eu fosse um cliente. Tá bom, não tá bom? Coloca uma nota, vamos fazer de novo semana que vem, fazer um acompanhamento mais personalizado, Show. Né? Ô Paulo, e vamos lá. Olha só, o bom vendedor ele vende qualquer coisa, tá? Então seguindo essa linha que eu tô te falando, Ellen, nossa, eu tô com muita sede. Paulo, quanto custa essa tua água aí? Tu já vai me dar esse preço dessa água ou tu vai... Não, essa água aqui, peraí, Elivelto, essa água aqui ela é uma água especial. Então, Paulo, o que eu vejo hoje, quando o lead chega ou o cliente entra na loja, o cara já quer saber do preço, aí o vendedor vai lá e de bate pronto, né, dá o preço. Por que a gente não deve dar o preço de primeira? Boa pergunta. Eu acho que quando a gente fala somente de preço, a gente não está falando de valor. Uhum. A gente está falando só lá da ponta final, quanto que ele vai gastar com isso, né? E as pessoas, o consumidor, geralmente pensa mais no gasto do que no investimento. Tem uma grande diferença, né? A dificuldade que os vendedores têm de não dar o preço tão rápido e fazer uma explicação melhor é porque eles não gostam de passar por esse pequeno conflito que a gente tem. E quando o lead ou o consumidor vem apenas perguntar o preço, o vendedor já sabe que é uma venda difícil de fazer, porque a pessoa ela não quer saber mega do produto, ele quer saber do preço. Então é uma dificuldade, então tem gente que erra, que já vomita o preço bem muito rápido, né? O melhor cenário, Elivelto, é a pessoa que faz as perguntas para entender e vou te explicar. Aliás, é muito bom esclarecer para o consumidor que eu vou te passar o preço sim, a gente trabalha com vários tipos de produtos, então eu tenho que te explicar um pouquinho melhor, mas para eu te explicar melhor eu preciso te fazer algumas perguntas. Eu preciso entender até mesmo se essa água mata a tua sede, porque às vezes eu vou te passar um preço de uma água que não mata, aí você vai reclamar comigo, você vai falar que te vendi um produto errado. Né? O bom vendedor é assim, ele tá vendo? Fazer o cliente enxergar que às vezes aquilo que ele veio buscar não é necessariamente aquilo que ele precisa, né? Exatamente. E daí quando o cliente enxerga que tu não está interessado só em vender por vender, e sim
solucionar a dor que ele tá, aí tu ganhou o teu cliente, tu fidelizou. Exatamente. Mas uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é me colocar como um papel mais de consumidor do que como vendedor. Eu acho que isso subiu muito o meu nível de percepção para treinar equipes comerciais. Porque a gente geralmente só está pensando no mundo do vendedor, de como fazer para vender. E eu não acho que a gente tem que vender o tempo todo quando o produto não serve. Acho que tá bem claro isso, né? Agora, quando a gente tem a visão do consumidor, eu também me vejo como consumidor que está curioso só pelo preço. Putz, eu não quero tocar 1000 ideias, eu não quero responder 1000 perguntas. Eu quero saber o preço. Até para ver se não é um preço muito absurdo e eu não tenho um cacife para pagar agora. Eu não quero que o vendedor mega defenda o porquê que o preço é isso. Eu só quero saber o preço como por curiosidade. Por isso que o vendedor ele tem que ter essa empatia pela pessoa que está do outro lado. De novo, ouvir, entender, porque às vezes é uma pessoa que não vai comprar comigo, independente das perguntas, mega perguntas que eu vou fazer. Mas é uma boa pessoa que pode me indicar para outras pessoas, a gente pode fazer uma parceria. Para o próprio corpo, né, Ellen? Quando a pessoa chega ali na loja, ele já diz, ele tá largado, às vezes tá esperando, o cara tá esperando a esposa que foi cortar o cabelo. Isso aqui, cara. E não só pessoalmente, né? Às vezes as pessoas, mas eu vendo por WhatsApp, eu vendo por telefone, né? Querendo ou não, tu consegue, em algumas técnicas, identificar e ter esse rapport, né? Se é um cliente que gosta mais de escrever, de mandar áudio, ou ele é mais aberto, ele é mais fechado, é objetivo. Nossa, ela pegando esse teu assunto, a pergunta é para os dois ao mesmo tempo. Ótimo. Perfil de vendedor versus perfil de empresa, tá? O que é que vocês poderiam nos falar sobre isso? Porque às vezes o dono da empresa está sofrendo tanto com um vendedor que não tem perfil para estar ali, sabe? Vocês poderiam estar ampliando esse... Acho que seria legal o Paulo explicar para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que a gente já falou sobre inbound, outbound, né? Explicar essas diferenças para que daí a gente entre na questão comportamental. Vamos lá. Começando pelo inbound, que é o mais comum, geralmente, que o pessoal gosta mais de falar, é atender o lead que levantou a mão, né? Então, o lead, ele quer falar comigo e, de alguma maneira, ele chegou em contato comigo. Pode ser por uma campanha de tráfego pago, pode ser por uma indicação, pode ser por conta dos meus conteúdos que eu tenho online, pode ser como for, mas a pessoa, ela veio e levantou a mão para conversar comigo. Então, geralmente, esse é um lead, é um contato. Eu sinto que é mais fácil de atender, porque ela já tem esse interesse, né? Ela tem um interesse que pode ser de grau 1000, como de grau curiosidade, assim, né? Pode ser quente, pode ser frio, mas tem um interesse. Então, esse é o lead do inbound. O lead do outbound, eu estou prospectando. A pessoa não está no momento de compra, ela não estava lá pesquisando pelo Paulo, pela Basecor, pela empresa, por nada. Só que eu prospectei e liguei de maneira fria, eu visitei de maneira fria, enfim, fiz algum tipo de trabalho de prospecção. E daí quem está nos ouvindo, nos assistindo, se questiona, né? A minha empresa trabalha com lead, né? Vindo até o vendedor, né? Ou é eu que tenho que ir atrás? Porque isso já também muda a forma de abordagem e até perfil vendedor e perfil empresa, né? Então, tipo assim, Ellen e Paulo, então vamos comparar laranja com laranja, né? É inbound, a gente tá falando, se referindo só a inbound, só que nós vamos falar de uma empresa mais dinâmica, que vende um produto popular, e ele tem uma entrada, né, muito grande, vazão, né, consequentemente, e uma outra empresa que é voltada para um público mais elevado. Que esse público mais elevado, a gente vamos, sei lá, falar aqui de uma loja de veículos de alto padrão. Okay. Então a gente está falando de um produto popular, de alta demanda, e um outro produto que o cara precisa dessa exclusividade. Ellen, tu que é psicóloga e você também na prática depois. Existem perfis para cada uma dessas empresas? Sim, porque existe um perfil no qual o vendedor ele vai se sentir mais aberto, mais motivado para fazer uma venda na qual não seja tão complexa. Ele não tenha que ir tão a fundo, fazer tantos questionamentos, no qual seja mais dinâmico, né? Eu vou aqui, eu já consigo conversar com ele, apresento esse veículo, já, né, eu entendo ali e tudo mais, é algo que ele já está conseguindo visualizar, eu consigo ter essa interação e essa flexibilidade. Mais baixo, né, Paulo? Também, então tu não vai, né? Sim. E diferente de uma venda complexa, no qual realmente eu tenho que
que mostrar a diferença, né? Não falar de preço, mas agregar valor. Eu tenho que ser mais investigativo. Eu tenho que, talvez, ter esse processo de CRM. É um perfil no qual ele tem uma tendência a ser mais profundo, a não ter tanta dificuldade em estar em rotinas, e daí isso não vai fazer com que ele se frustre e realmente entenda que ele está no local ideal com a empresa ideal. E no campo de batalha, Paulo, tu já teve esse perfil contigo? Sim. Nossa, ela esclareceu muito bem. E eu acho que a gente pode deixar bem na mesa assim, a explicação. Tem a venda transacional e tem a venda complexa. Ponto final. Transacional é a pessoa que sempre vem na minha loja, tem demanda, tem público, então o vendedor, a vendedora tem que estar bem preparado sim para trabalhar com todas as estratégias para receber bem o lead. Tem um treinamento, tem processos também, só que são processos mais simples. Isso. São coisas que são melhor de identificar, até porque é no dia a dia, né? Então, o transacional, o que a gente tem que se preocupar? Em atender com agilidade, com simpatia. Então, tem que ter autoridade, tem que ter toda a conexão, tem que ter tudo isso. Mas é mais de, vamos solucionar o que o cliente já quer comprar comigo. Então, eu também não posso mega fazer um processo longo para uma pessoa que já quer comprar. Então, o transacional parece ser mais fácil, né? O complexo, a gente chama mais de uma venda consultiva. Eu não posso simplesmente já entregar os valores, como é que funciona e tudo mais, sabendo que a pessoa não vai dar valor real se eu não fizer a parte mais consultiva, que é de fazer perguntas, de fazer sondagens, de identificar o problema ou o desejo, fazer a implicação sobre esse problema, enxergar por que a pessoa ainda não tem essa solução, em quanto tempo ela quer, até para ver se eu posso realmente te atender. Então, é um pouco mais demorado. Então, o perfil da pessoa que a gente vai contratar não necessariamente precisa ser muito diferente um do outro. Eu não vou muito por essa linha. Assim, algumas pessoas vão falar, contrate o cara que é mais analítico para venda complexa e o cara que é mais comunicador para venda transacional. Eu não vou muito por essa linha, porque trazendo que a Ellen trouxe a linha de volta sobre o perfil do executor, comunicador, planejador e analítico, um bom profissional, ele quer ter uma dominância boa desses 4 pilares. Agora, beleza, eu vou ter muito mais aqui ou muito mais aqui, ok, a gente sempre vai ter algo a mais, assim, como grande destaque, né? Agora, eu me enxergando como profissional de vendas, eu sempre fui mais comunicador e executor. E qual que era o meu grande déficit? Era planejamento e análise. E eu via que eu não gostava disso. Putz, eu não gosto de analisar, eu gosto de vender, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de ganhar dinheiro. Só que depois de um tempo eu comecei a entender, até o meu próprio mentor me falou, cara, quer ganhar mais dinheiro, você tem que ser mais analítico. Você tem que ver mais oportunidades, você tem que olhar as suas taxas de conversão, você tem que ver os teus volumes, você tem que ver o quanto que a mais de lead você tem que prospectar. Enfim, aí eu comecei a ver, putz, cara, para eu ganhar mais dinheiro eu vou ter que ir atrás desses outros perfis de comportamento. Paulo, eu te vendo aqui falando, né, Ellen, assim como a Ellen também, é um podcast muito rico de pessoas que realmente estão no campo de batalha. Que né, isso faz toda a diferença, faz não é toda teoria, a diferença. não é que leu em um livro. Não é um cara que está ali no palco dando receitas e vendendo ideias que nem ele fez. A gente vê nas palavras, na certeza, na convicção de todos, dos 3 aqui na mesa, poxa, estamos passando, sofremos, né, sangrando aqui, né, cicatrizes, porque não para esse mundo. Pessoal, olha só. Vamos falar aqui um pouquinho, Paulo, do campo de batalha mesmo, desse embate, tá? A gente costuma falar, aí pega um pouquinho do marketing e expande para o comercial, que existem 3 clientes, né? A gente tem aquele cliente que ele tem uma dor, mas ele não sabe que tem essa dor, né? Ele não sabe, mas existe. E às vezes ele se questiona, tem uma coisa que não tá legal aqui, mas ele não sabe o que está acontecendo. Sim. Aí a gente tem o segundo cliente, que esse cara, ele sabe que tem a dor, mas ele não sabe como resolver essa dor. E a gente tem esse terceiro cara, que ele sabe que tem a dor, e ele já está indo atrás das lojas ali, né, da solução, dos médicos. Que delícia esse cara, né? Mas quando esse cara chega, a delícia para você, né? É delícia para você que é especialista. Mas assim, ó, esse cara, ele é o mais difícil de fechar. Sabe por quê? Ele sabe da dor, ele sabe onde buscar, ele não está indo buscar só contigo. Tem né? concorrência. E aí, como que eu faço ter esse embate, esse corpo a corpo, para eu não entrar na guerra de preços? Esse bendito guerra de preços que tu destrói qualquer empresa, Paulo. E aí, o que eu faço? Chegou o cara aqui, eu tenho aqui 3 orçamentos, Paulo. E aí, o meu produto, tem um aqui que é até melhor do que o teu. E aí, Paulo? Nossa, até assim, cara... Não, mas eu gosto disso. Sabe por que eu gosto disso? Porque eu sei que eu tenho chance de vender. O problema é quando a gente está no escuro.
A gente não sabe que tem outros 3 orçamentos na mesa. O consumidor, o pessoal fala aí popularmente, né? O vendedor é mentiroso. Cara, beleza, isso daí é meio que taxado aí no mercado e pode ter realmente uma cultura assim, né? Mas não é. E o consumidor é muito mais mentiroso. O consumidor, a gente é mentiroso, pessoal. A gente mente para não ter que escutar muita coisa. É normal, é muito normal. Tem benefícios? Exato. Então, assim, eu prefiro quando a pessoa me fala toda a verdade e tá querendo entrar comigo em guerra de preço, porque eu tenho chance de venda. É difícil quando a pessoa não me traz toda essa verdade, eu não sei se eu vou vender ou não vou vender, né? Então, colocando em prática, né? O cara que quer vir falar comigo só em relação ao orçamento, e tá me trazendo esse orçamento na mesa, ele quer comprar comigo. Porque se ele já tem um preço melhor, por que ele veio ele fazer tá aqui? falando com o Paolo, né? Por quê? Que ele quer comprar comigo, mas ele quer mais desconto. Ele quer uma condição diferente. Ele já sabe que o produto é bom. Exatamente. Agora vamos supor que é um cara que ele ainda não tem os orçamentos, mas ele ainda vai fazer e tudo mais, que é até um pouco mais difícil. Porque talvez meus concorrentes também são bons. A grande verdade é que a gente tem que se aproveitar dos ruins. Tem muita gente que é ruim no mercado e a gente se aproveita disso. Eles vão vir com guerra de preço. Beleza, eu não preciso de guerra de preço, mas eu tenho que buscar o diferencial da minha empresa. Qual que é o diferencial da minha empresa, do meu produto, do meu serviço, da minha equipe? É atendimento? É garantia? É qualidade? É pós-venda? O que eu tenho realmente para poder entregar mais para o cliente? Então, não é o que eu vou vender de ideia, é o que eu realmente tenho, senão a gente volta lá naquele primeiro assunto, de vender errado, da tua experiência, de alguém que super foi lá e te vendeu os móveis e tudo mais, no final das contas não conseguia garantir. Olha só, daí não vale a pena vender, entende? Então, eu já acredito que se eu realmente tenho isso tudo como qualidade, durabilidade, eu tenho que fazer o máximo para a pessoa estar bem ciente disso, né? Eu gosto quando a pessoa fala, eu vou dar mais uma olhada no concorrente e tudo mais, eu gosto de falar, até para não concordar, mas compreender. Eu falo, cara, faz total sentido você dar uma olhada aí no mercado, mas olha só, o que te leva a querer ver mais coisas com outras lojas? O que você viu que faltou aqui que está te deixando na dúvida, né? Até para você ver mais alguns orçamentos. Ou se a pessoa vem com o outro orçamento e fala, Paulo, eu acho que vou acabar contratando aquela outra loja lá. Eu pergunto, não, legal, eu entendo, sim, você querer ver uma outra loja, mas o que eles têm de diferencial que aí você não enxergou no nosso negócio? Até para eu melhorar o meu produto ou serviço. E muito bacana essa tua fala, eu sempre comento com o nosso time comercial, que às vezes eles acham, os vendedores, que a resposta é eles que têm que oferecer para o cliente. Não, tu tem que tirar a resposta Ele do mesmo vai teu responder, cliente. perfeito. Tu só tem que saber fazer as perguntas certas. O Paulo acabou de falar. Exato. É que assim, né, Paulo? Às vezes chega o cliente que ele já derrama tudo que ele quer. Despeja ali, né? Joga. Outros não. Aí é o que você fez. Você estimulou o cara. Aí entra a técnica, né? Como diz o Flávio Augusto, vender é técnica, né? Aí entra a técnica. Opa, mas espera aí, calma. E às vezes... E tem uma técnica que eu quero passar daqui a pouquinho. Ótima. Vou te passar. Segura por último então, porque eu vi que a técnica é boa, né? Ali no finalzinho a gente joga essa técnica ali. Gente, se o cara chega, ele tá fechado, é o que a gente tá falando aqui, a gente tem que ser um bom ouvinte, mas nem sempre o cara tá disposto a estar falando. Aí você começa a Tem que cutucar. tirar, Né? Mas por quê, né? O que é que eu poderia fazer aqui para melhorar para você? Mas o que é que ele tem? E às vezes, nem ele mesmo sabe. E às vezes, quando você joga essa pergunta para ele... Faz ele mesmo responder. Faz ele refletir, mas lá realmente não tem muito o que fazer, eu só vou gastar gasolina para voltar até aquela loja, não sei o quê, por centavos. Eu acho que eu vou ficar aqui, né? Aí alguns dizem assim, mas eu tenho que discutir com a minha esposa, ter todo aquele papo lá, então cabe a gente. Geralmente é mentira também. E o principal, né, uma dica é você perguntar o que falta para você Perfeito. fechar comigo. Exatamente. Porque daí tu vai acabar com aquela conversa que eu chamo de pinga-pinga, bate, rebate, bate, rebate. Às vezes tu fica ali 1 hora com o cliente, sendo que se tu fizesse uma pergunta certa, tu encurtaria esse tempo e tu conseguiria atender outros mais. E você está dando voz, né, Ellen, para a pessoa se falar. a resposta dele é algo inatingível para sua empresa, tu já sabe que independente daquilo que você ofertar, tu não vai conseguir fechar. Digamos que eu tenho um produto aqui que o valor dele é 5 mil. Ele responde que para fechar com você, tu precisa colocar esse produto a R$1.000. Faz sentido para o teu negócio? Não. Então, infelizmente, em alguns casos, até a própria empresa e o próprio vendedor tem que saber dizer não, né? Para não sofrer. Com certeza, até porque se todo mundo tivesse uma técnica mágica para fechar qualquer venda, tava todo mundo milionário, bilionário até, né? E não funciona assim. A maior parte da carreira do vendedor vai ser com mais não do que sim.
Então ele tem que saber entender o quanto que... Não, aqui não tem nem guerra. Não tem chance de vender. O cara quer um milagre. E eu não consigo fazer esse valor. Tudo certo, né? A técnica que eu queria passar, só pra gente ficar nesse assunto rapidinho, a gente chama isso de isolar a objeção. Okay. Se a pessoa fala sobre valores e tudo mais, eu antes de falar, então tá, pensa aí, depois me dá um retorno, que tem... Nossa, a gente quer morrer quando o vendedor fala isso, né? Nossa. A gente isola, a gente fala, Erivelto, é só isso que está impedindo de você fechar o negócio comigo ou com a nossa empresa? Legal. É só isso que te preocupa? Tirando isso, tem mais alguma outra dúvida que você tem que levaria você a contratar o nosso serviço? Se você me fala que sim, é só o valor que está impedindo a gente contratar, é um compromisso que saiu da tua boca, que só é esse que falta. Aí o que eu vou fazer como vendedor? Vou falar com o meu gerente, com o meu supervisor, vou falar, cara, a venda está feita. A gente só vai perder se for por valor. Me ajuda, cara. A gente não precisa não precisa ser uma guerra de preço para fazer mais barato. Mas eu isolei a objeção. É só o preço que incomoda nele, porque é justo, né? Ele pra quer ver se economizar. Dá pra se ajustar ali, exato. Né? Deixou o cliente amarrado com você, gerou esse compromisso, logo tu conseguindo aquilo que ele gostaria, né? Ele já queria comprar comigo mesmo, porque ele está aqui discutindo o preço. Agora, o que acontece? Por que isolar é um grande segredo? Porque tem, às vezes, o vendedor que não isola e está desesperado para vender, então a pessoa fala assim, eu tenho com valor melhor, não, beleza, vou falar com o meu gerente e tal, vai lá, fala com o gerente, consegue o desconto, dá o desconto, o consumidor olha, legal, vou dar mais uma pensada e depois te dou um retorno, aí a gente pensa, outra objeção, não, agora não é mais o preço, agora é isso, né, então vai criando outras objeções e se desgasta numa venda. Pessoal, olha só, gostaria de falar aqui sobre 3 pilares e eu vou separar cada um dos pilares para cada um de nós, tudo bem? Eu acho que para ter um bom vendedor, acho que para ser um bom vendedor, todos aqui concordam que a gente tem que ser ambicioso, tem que ter técnica e tem que ter gestão das emoções. Tudo bem? Eu gostaria de dividir gestão das emoções para você que é psicóloga, Ellen, técnica contigo, Paulo. Aí você aproveita e já coloca ali aquele comentário que tu ia fazer, que a gente deixou por último, e eu vou estar falando aqui um pouco sobre ambição. Só que antes disso, eu gostaria de falar o seguinte. Essa segunda temporada, Paola, a gente está abrindo todos os setores da Vasicor e a gente está trazendo profissionais, né, que participaram, que nos ajudam e colaboradores, porque a Vasicor ela saiu do zero, né, nesses 15 anos ela saiu do zero e hoje ela é uma grande referência no mercado nacional. Nós somos uma das maiores empresas do segmento. Então, lá no passado, como eu não tive um braço direito, eu errei bastante, Paulo. Eu não tinha uma pessoa para estar me ajudando, para estar ali me orientando. Então, o objetivo do braço direito é justamente isso, né? Esse nosso bate-papo aqui é para estar ajudando outros empresários ou aquelas pessoas que ainda estão ali no operacional, né? Ou que são colaboradores ainda, ou líderes e querem lá na frente montar o seu próprio negócio, tá? Antes da gente estar falando de ambição, de técnica e de gestão das emoções, vendas, ele já é um estágio, né, Paulo, um pouquinho mais avançado para uma empresa organizada, né? E o posicionamento da marca, né, a definição do público, o branding, né, esse foi o nosso primeiro episódio aqui, tá? Aí depois a gente partiu para marketing e também tráfego pago, foi o nosso segundo episódio e esse agora está sendo vendas, ele é o nosso terceiro episódio. Vocês estão percebendo que realmente é uma linha, é uma esteira de como a empresa deve funcionar? Então, vendas, ele já é um estágio um pouquinho à frente. Então, Paulo, assim, se eu faço uma boa definição de público, se eu me posiciono correto com branding legal, se eu, é óbvio, né, escolho ali o produto, tudo direitinho, na hora do tráfego pago, com, né, um bom time, que foi o episódio anterior, para quem não assistiu, volta lá para estar assistindo, se eu já tenho o público definido, eu vou mexer os botões ali no tráfego pago, eu vou trazer o público correto. Então, empresa organizada, Ellen, com o público definido, um produto ideal, primeiro produto, né? Pensei no produto, defini o público, estou trazendo agora a pessoa ideal. Quando esse cara chega na nossa loja, ele já é um cara que ele já tá, a gente já é um cara correto, né? Ele não é mais preparado, né? Ele já tem uma certa consciência, ele já sabe ali o que é essa empresa e por aí vai. E mais, tá, gente? O nosso quarto episódio, a gente vai estar falando com o Paulo aqui novamente, o nosso marketing, justamente sobre isso, sobre esse ponto. Quando o lead chega,
né? Ele chega, tudo bem, chega com volume ou não chega com volume, mas as vendas não estão acontecendo. Então tem uma guerra gigante entre essa eterna guerra, né? Entre o marketing, que até você brinca, né? É o tráfego pago, não sei o quê. A gente briga mais com o pessoal do tráfego pago, né? Isso. E o vendas. Então o próximo episódio, ele vai ser muito importante, né? Pra gente meio que tá fechando tudo isso. Público, o cara tá chegando, tá, o que a gente faz, o que a gente não faz. A gente vai estar falando também sobre alguns problemas e o que as soluções que nós encontramos também, né? Para a gente saber se o problema está no tráfego, se o problema está ali no fechamento do comercial. Mas vamos lá, gente. Ambição, técnica e gestão das emoções. Ellen, primeiro, Ellen, gestão das emoções. Um vendedor, ele recebe muito tapa na cara. Muito não, né? Pessoas, às vezes, muito grossa e até mesmo, principalmente, né, Paulo? Outbound, né? Outbound é tapa na cara toda hora, né? Ellen, sobre gestão das emoções, o que você pode falar até de uma forma detalhada, né? Como prevenir, sei lá, até uma depressão, porque, né? Qual o perfil correto? Será que todo perfil pode estar no vendas? Como que... O que eu vejo em relação, né, depois até o Paulo pode me ajudar em relação a isso. O vendedor, na verdade, vamos falar de pessoas, né? Principalmente na geração atual, no momento atual, não colocando apenas uma geração como culpada, né? Mas as pessoas hoje em dia, elas estão muito ansiosas. Então, a ansiedade, ele é um fator que tudo aquilo que é em excesso faz mal, né? Então, é legal o vendedor ter uma certa ansiedade para conquistar uma venda e tudo mais. A partir do momento que aquela ansiedade faz mal, ou seja, né, eu começo a ter uma sudorese, o meu coração começa a palpitar, o mês está acabando e eu não estou batendo a meta e isso faz com que eu fique mal, às vezes vou no banheiro, passo mal, né, e tudo mais, meu estômago revira, ou acabei, o mês foi todo naquela intensidade, bati a meta e aí, zerou, dia 1º. Tudo aquilo que eu construí, agora, né, estamos no 0 a 0. Então, são fatores nos quais, se a pessoa não tiver uma inteligência emocional, que muito se fala, né, mas é desafiador aplicar no dia a dia, ele vai, aos poucos, ficando doente, né? Então, é muito importante a pessoa entender que, a partir do momento que eu vou para o ramo de vendas, existem vários gatilhos que, se a pessoa já tem uma ansiedade exacerbada, vai fazer com que aumente ainda mais. Então, ponto para tudo, profissão que eu vou escolher, né, que eu vou estar exercendo, é o autoconhecimento. Eu consigo gerenciar essas situações, porque quando eu me coloco num determinado lugar, eu tenho que saber quais são as consequências daquela posição, né? Então, entendendo o que um vendedor faz, eu consigo realmente vivenciar esses altos e baixos, porque um dia eu posso vender literalmente 0, né? Ou seja, não vender nada. E no outro dia eu posso vender aquilo que faltou no dia anterior e ficar em dia com a meta. Então, existem essas oscilações, esses altos e baixos. E com o conhecimento, eu visualizo se isso é para mim ou não, né? E o que eu vejo no mercado? As pessoas, por não ter autoconhecimento, se colocam em situações e profissões que não são adequadas para o perfil, né, dessa pessoa. E daí o que acontece a longo prazo? Ela vai achar que isso não é para mim, porque eu não estou gerenciando, que ela não é boa, e pode até impactar em outras profissões que ela poderia se dar muito bem, mas por não se conhecer, acaba achando que tudo é daquela forma, tudo vai gerar essa ansiedade, né? Então, a inteligência emocional, fazer essa gestão, o ponto de partida é o quão que você se conhece, né? E a partir do momento que você sabe quais são os fatores que te geram esses gatilhos, como que eu posso fazer quando eles aparecem? Por exemplo, se eu fico ansiosa, fim de mês, né, e tudo mais, e eu sei que eu estou ansiosa, eu sei quais são os gatilhos que fazem com que eu fico assim, eu posso usar algumas técnicas. Tem técnicas de respiração, no qual eu faço uma respiração diafragmática e eu realmente consigo me conectar naquele momento, fazendo com que a ansiedade fique em segundo plano, ou seja, não é ela que me controla, é eu que controlo a ansiedade, né?
principalmente técnicas no qual a pessoa começa a escrever, a colocar no papel as suas emoções, né? Então, um dia que eu não estou muito bem, eu coloco ali, eu estou me sentindo muito mal, apareceram esses pensamentos que a gente chama de disfuncionais, né? Eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, essa meta está muito longe para mim. Então, tudo isso tu vai colocando e ao lado você vai botando as evidências, ou seja, o que esse pensamento realmente, ele tem evidência de que vai acontecer. Por exemplo, se eu sou um vendedor que durante um ano, nos últimos 10 meses eu bati a meta e eu tô achando que eu não sou boa o suficiente, eu acho que eu não sou capaz, tá, mas peraí, vamos para a evidência, vamos para os fatos. Não é uma realidade, é o meu pensamento, é a minha ansiedade que está me sabotando. Então, são algumas técnicas que a gente pode usar para diminuir e fazer com que a pessoa não fique tão ansiosa ao ponto de passar mal. E o vendedor, ele tem que ter isso. Maravilhoso. Obrigado, Ellen. E, Paulo, já vou ali, né, as técnicas, que tu é muito bom nisso, né, você segue muito ali o Spin também, né, o Spin Selling e por aí vai. E já vou te deixar, só vou complementar, entre técnica e gestão das emoções de uma forma muito rápida. Eu recomendo também, Ellen, que trabalha com dados, né, tenta entender quantos não eu preciso, né, ou eu vou receber para fechar uma venda. Aí tu vai tirando essa pressão. Poxa, se eu preciso receber 20 nãos para fazer uma venda, opa, peraí, tá dentro. Se no dia eu fiz 17 ligações, recebi 17 nãos, daqui a pouco vai chegar esse número. Então, esses dados também você costuma trabalhar com eles. E a gente falou sobre os tapas na cara, né? Chega um ponto que não é mais tapa na cara. A gente, às vezes, também tem que entender a situação que o não me dói mais. Porque eu estou acostumado. Pô, no mercado de vendas é isso aí, a gente vai ter mais não do que sim. Quando eu começo a entender que o não é algo que me dói, mas está me deixando próximo do sim, aí eu não me importo mais. E principalmente que não é algo pessoal, né? Perfeito. Ou eu estou falando com uma pessoa e ele me trata de uma forma grosseira e tudo mais. Quem está do outro lado é uma pessoa. Pode não estar num dia bom, pode, né, ter acordado com o filho doente. Então, nunca é sobre a minha pessoa, e sim sobre quem está do outro lado e que o problema não é comigo. E lembra que aquela visão que a gente falou, que o proprietário ele tem a visão mais macro do todo e que onde ele quer chegar, o vendedor, quando começa a ter essa visão, ele começa a não se importar tanto. Que a pessoa tratou mal, que foi rabugenta, que foi ríspida, o famoso cliente chato, não dói tanto nele mais, porque ele sabe que ele precisa passar por isso para ficar mais forte, para ele chegar no próximo sim. Ele tem a sua taxa de conversão, né? A taxa de conversão é quantos não que eu preciso receber para conseguir fazer uma venda, né? Quantas pessoas eu preciso atender para fazer uma venda e qual que é a média disso, né? E quando eu tenho essa parte mais calejada, para de doer. Eu gosto de falar muito calejado. Quem já treinou, sei lá, Muay Thai, por exemplo, dá o primeiro chute canela com canela, dói pra caramba. Mas depois de um tempo começa a ficar calejado, não dói mais. Você quer dar mais porrada porque tua perna tá mais forte. Então o vendedor, quando não para de doer tanto, assim, ele vê que não é pessoal e que sim, ele tem uma missão ainda mais importante do que fazer só aquela única venda que acabou não dando certo, não machuca tanto nele mais, assim, né? Então essa parte da gestão da emoção, concordo 100% com tudo que você falou, Ellen. E também puxo de volta para o papel do líder, saber quem está na sua equipe. Sim. Entender da emoção, do perfil comportamental de cada um deles, até para eu saber a maneira que eu vou acompanhar cada um deles. É papel do líder saber que tem pessoas que talvez possam estar sofrendo de ansiedade, tem pessoas que não têm, então eles estão um pouco mais acostumados a levar porrada como um todo. E quando eu sei tratar cada um deles e sempre trazer eles para perto, para entender da voz, essa pessoa consegue ver que tem pessoas do lado que estão passando por coisas semelhantes. Então fica mais leve. E trazendo isso na prática, né, o nosso time comercial, pela nossa técnica que a gente vem adotando, é um time relativamente novo, né, questão de faixa etária e tudo mais. Então, quando a gente contrata alguém assim, a gente sabe que são pessoas mais imaturas e inexperientes a nível de mercado. Então, cabe colocar o gestor ideal para ter essa resiliência, né, e tudo mais para passar isso para o time. E Paulo, né, já que tu tá no setor da técnica, a própria cadência, né, dentro ali do CRM, quantas vezes que eu devo estar ligando para a pessoa, não sei o quê, isso daí já te ajuda também, porque você vai perceber que tem uma média, né? Tem clientes que você vai entrar em contato da primeira vez por um determinado, né, canal ali de comunicação, a segunda, a terceira, aí pula para o segundo dia,
né? Então, tudo isso a gente tem que organizar. E eu lembro que quando nós estávamos desenvolvendo toda essa nossa cadência, a gente teve alguns desafios, alguns questionamentos, e foi por isso que você foi ali para a nossa empresa, porque a gente queria deixar 30 dias, né, falando, né, todo dia entrando em contato com esse cara por todos os canais. E você disse, não, Edivelto, cara, tenta 4 dias tá bom, todo dia tenta de 3 formas, manda um WhatsApp, manda um e-mail, tenta ligar, né? Então, isso daí já é um processo. Aí é o que a Ellen falou, você já vai percebendo, né, que o problema não é seu. Às vezes o cara tá numa reunião, sabe o que aconteceu às vezes, Paulo? O cara preencheu ali o nosso formulário, o lead entrou ali bonitinho, no dia subsequente o cara viajou de férias com a família, sabe? Viajou. E aí ele vai responder, não vai. Aí depois vai responder até 15, 20 dias depois. E o lead não é ruim, ele era bom. Ele é bom, ele só pegou férias. Então a gente tem que estar atento, entender isso daí e não trazer essa responsabilidade pra gente. E né? as expectativas também que a gente coloca no cliente, né? Porque, até dando um exemplo que foi vivenciado, né? Uma vendedora nossa colocou muita expectativa em uma única venda, porque ela tinha um valor muito significativo. Nossa, isso dói na alma. E quando chegou no 45 ali do segundo tempo, né? O cliente não fechou. Então, a reação dessa vendedora foi, né, ir ao banheiro, chorar e tudo mais. E daí, ok, o importante, a situação passou. O que a gente vai fazer com essa vendedora para que essa situação não se repita a nível de cuidado, de gestão da emoção dela e a nível também de cuidado de técnica? Vamos pegar essa vendedora na mão, vamos ver como que foi o atendimento, vamos ver se ficou alguma coisa. Não, talvez se você falasse isso e aquilo, faz isso na próxima vez para que isso não volte a acontecer. Ou a outra situação. Tá vendo que tu aplicou todas as técnicas e que o não dele não tá relacionado a uma incapacidade tua? Então tu alivia a ansiedade que foi causada, né, para aquela vendedora. E esse cliente, Paulo, eu fiquei tão intrigado com ele que eu liguei para ele. E fazia anos que eu não fazia isso, tá? Para saber, eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Em 2 minutos de conversa com ele, eu já entendi que ele não era pra gente. Sabe? Então ela ficou tão desesperada, tão desestabilizada e foi muito rápido. O cara queria um outro produto, tava entrando ali realmente por guerra de preço. O cara chegou a me dizer assim, se você quiser me dar de presente porque o meu hotel é uma grande vitrine, tudo bem, eu quero teu. Entendeu, Paulo? E às vezes a gente não vai a fundo. Se todo cliente fosse assim. E às vezes a gente não vai a fundo, a vendedora poderia pensar assim, poxa, perdi uma venda tão grande por incapacidade minha. E daí isso ia refletir nos próximos atendimentos. Agora, quando isso acontece e a gente resolve na hora, não perde o time, a probabilidade de não acontecer novamente, ou se acontecer, o vendedor esteja mais preparado, é muito maior. Sim. Então lá, para ser um bom vendedor tem que ter ambição, técnica e gestão das emoções. A Ellen explicou sobre gestão das emoções, a gente estava aqui discutindo sobre técnica e muito mais. E a ambição. O vendedor ele tem que ter ambição, porque ele tem que ter esse desejo, essa vontade, né? Eu costumo falar e repito que o vendedor é o único cara que pode até ter um salário maior do que o próprio dono da empresa. É só ele vender em volume e ter essa ambição, né? Só que tem uma coisa, né, Ellen? Ambição é muito diferente de ganância, né? Ambição é esse desejo, né? E a ganância é aquele tipo de pessoa que faz qualquer coisa para ter o sucesso, para ter dinheiro. Aí não, né, Ellen? E o que eu vejo? Na grande maioria das vezes, por uma questão cultural, né? Vamos trazer a realidade ali do Brasil, que quando a gente fala que é uma pessoa, aquela pessoa ali é ambiciosa, na grande maioria das vezes é com uma tonalidade maldosa, como se a ambição fosse algo ruim. E às vezes vai fazer com que a pessoa tenha vergonha ou medo de ser ambiciosa, porque isso é taxado como algo negativo. Só que é aí que está a grande diferença. Vamos separar e botar, né, cada um na sua caixa? Ambição é realmente você ter um desejo latente, intrínseco, de dentro para fora, de ser motivado, de querer coisas melhores, de querer uma vida melhor. Se inspirar em outras pessoas. E a ganância, sim, é uma pessoa que daí a gente já trata de falta de caráter, escrúpulos, né, passa por cima de qualquer pessoa, faz o que for preciso para chegar em determinada situação. Então é importante a gente separar. Até, já, né, vamos finalizar, mas trazendo uma situação minha, que eu nunca esqueço, quando eu era pequena, e eu tinha uma inspiração, né, de uma tia que ela era ambiciosa e tudo mais, e às vezes isso era visto com maus olhos, mas eu via que ela era bem sucedida, né, enfim.
E na escolinha, assim, a professora perguntou, eu acredito que eu devia ter uns 8 anos, qual que é a tua maior qualidade? E daí cada coleguinha tinha que falar, né? Minha maior qualidade é isso, é aquilo, sou espontâneo. E quando chegou na minha vez, eu botei que a minha maior qualidade era ser ambiciosa. Gente, a professora... Não, mas daí ela fez, né, com que a ambição... Como se fosse algo negativo. Algo negativo. Uma criança tão pequenininha. E assim, eu só tinha 8 anos, né? Então ainda bem que isso não internalizou, porque talvez eu poderia fazer com que a ambição fosse algo ruim, né? Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado e saber separar a percepção do outro, não é a mesma e não deve ser a minha realidade. Eu costumo falar que a ambição, ela tá muito junto da admiração. Sabe, por alguém. E a ganância, ela anda de mãos dadas... Com a inveja? Com a inveja. Uhum. Com a inveja, boa. tá? Com a inveja. Boa visão. Boa visão. Pessoal, nós estamos chegando aqui no final desse episódio, mas Paola, isso aqui eu não tratei com você, mas eu queria que as pessoas deixassem alguns comentários, tá? Deixassem alguns comentários ali. E, Ellen, o que tu acha da gente propor aqui uma provocação aqui para o Paolo? Desses comentários, Paolo, nós poderíamos fazer, quem deixar ali alguns comentários que está sofrendo com o comercial agora, está tendo dificuldades, será que você poderia colocar uma quantidade de pessoas para você estar fazendo um diagnóstico para essas empresas dele? Claro. Um bate-papo, sei lá, em 30 minutos, 1 hora, aí você vai estar fazendo o diagnóstico. Quantas pessoas, Paolo? É espalhado do Brasil inteiro, tá? Brasil inteiro? O Brasil inteiro, pode ter um volume enorme. E não esqueça que o último deu quase 40 mil visualizações, tá? Então, cuidado com esse dado aí, Olha tá? a responsabilidade que esse aqui tem que dar mais, né? Tem que dar mais. Não, vamos colocar aí umas 20 pessoas? 20 pessoas. É contigo, Paulo, é contigo. Tranquilo, né? 20 pessoas, 20 Paulo. pessoas, né? Tá Poxa, tranquilo, né? eu não esperava. Eu achei que tu ia falar 3, 4. Uhum. Não, mas olha, poxa... Se a gente conseguir colocar essas 20 pessoas, eu acho que a gente vai ajudar diversos nichos, diversos tipos de operação, operação comercial que está começando, operação maior, que está com algum gargalo específico. Então vamos deixar claro, CPF ou CNPJ? CNPJ, né, Paulo? Então a pessoa tem que deixar ali o nome dela. Exato. Eu quero a ajuda do Paulo, pode ser assim. Eu quero a ajuda do Paulo e coloca ali o CNPJ da empresa. Pode ser? Perfeito. Esses dados? Ótimo. Por mim, combinado. Vou ficar muito feliz de conversar. Gente. E, Eriveltos, eu sei que tá no final, mas eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês, né? Também não estava combinado, mas só para realmente a gente finalizar. Falamos muito sobre comercial, né? E eu gostaria que, começando pelo Erivelto, e que eu deixo o especialista para o final, tá? Quando a gente fala a palavra vendas, se tu pudesse resumir em uma única palavra o que vendas significa para você, que palavra que tu utiliza? Pulmão. Pulmão. Vendas é o pulmão da empresa. Uau. Parou de respirar, morreu. Simples assim. Show. E agora, vamos ao especialista, roubou né? minha resposta, né? Eu deixo o especialista por último para aumentar a dificuldade. Vendas, quando a gente fala de vendas, se tu pudesse resumir em uma palavra. Eu vou pro lado um pouco mais pessoal, porque pulmão é uma definição muito boa pro ecossistema da empresa como um todo. Vamos levar pro pessoal? Então, para mim, vendas é realização. Que legal. Eu penso na minha própria carreira, na carreira das pessoas que eu já treinei, que já fizeram parte da minha equipe, ou pessoas que eu ainda treino. Vendas é a realização. E a gente está aqui por conta das realizações que a gente quer fazer e das realizações que a gente já fez. A gente sente muito orgulho de tudo que a gente concretizou, né? Então, o que veio na cabeça, sem pensar num lado mais pessoal, realização. Não, eu gosto de fazer isso e eu sempre meio que me emociono, porque é natural, né? Não é nada combinado. E a gente consegue, às vezes, resumir um podcast de 1 hora, Boa, 1 hora e meia, disso. Com uma palavra tão impactante, né? Então a gente pegou o pulmão, um órgão tão importante, junto com a realização, que é o que todo ser humano busca. Então, assim, lindo, né? E parabéns. Isso aí, gente. Muito obrigado. E foi muito legal esse podcast, um bate-papo muito bom mesmo. E, pessoal, se inscrevam aí. A nossa primeira temporada mesmo, né, o canal é tão jovem, né, Ellen? A gente já tá com mais de 5 mil inscritos. Então continue se inscrevendo aí, né, Ellen? Continua, porque essa segunda temporada, ela tá sendo fenomenal. Eu acho que vai bater 12 episódios, tá? Eu tava ali analisando com o time, serão 12 episódios de muito conteúdo. Gente, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.